sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmo de Davi 24. Senhor Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui para mais um domingo, Senhor, debaixo das Tuas mãos. Receba as nossas adorações, receba o nosso louvor, Deus. Estamos aqui porque precisamos de Ti, porque somos falhos, Senhor, e pequenos, mas o Senhor é grande e nos sustenta com Sua destra direita. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Fala conosco, coloca a Tua palavra viva em nossos corações, Senhor. Se porventura tem alguém aqui, Senhor, que está com o coração contrito, fala com ele, Deus. Derrama a Tua graça. Viemos, Senhor Jesus, para Te adorar. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Seja conosco nesta manhã. Assim eu Te glorifico, Te exalto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor.
pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Ei, adora o Senhor! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Declare! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Nasceu. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda com força, que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Papai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Nós rendemos graça a Ti. Seja exaltado no nosso meio. Seja glorificado com as nossas vidas, papai. Nós nos colocamos diante de Ti, pois nós sabemos que só o Senhor é Deus. Nós sabemos que só o Senhor tem tudo que nós precisamos. Nós estamos aqui, papai, porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua orientação, precisamos que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos mostre qual é o nosso propósito, papai. Nós estamos aqui de coração aberto, nós nos rendemos a Ti totalmente, em adoração, em louvor, e nós nos entregamos a Ti. Que o Senhor venha, que o Senhor faça em nós a Tua vontade, que o Senhor venha se mover nesta igreja, nesta manhã, que nesta manhã haja cura neste lugar, que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação de vida, que haja mudança de caráter, que haja direcionamento, que nós venhamos sair daqui totalmente mudados, totalmente transformados, com a certeza de qual é o nosso propósito, com a certeza de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, papai, não permita que ninguém saia daqui do mesmo jeito, mas que nós saímos daqui com os Teus pensamentos. Muda, Senhor, a nossa mente. Coloca, Senhor, em nós a Tua mente. Coloca em nós o Teu coração, um coração disposto a Te amar, um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, papai. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar. Muito obrigado por cada vida. Muito obrigado por cada transformação, papai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos pela Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou falar dos dízimos e das ofertas hoje. E para mim,
É um motivo de muita alegria e gratidão falar desse tema, né? Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia lá em Gênesis 14. Vou ler o versículo 18, 19 e 20. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Até aí. Eu estava lendo esse texto, né? E Abrão foi a primeira pessoa na Bíblia a entregar o dízimo. E ele entregou, nessa época ainda não era nem talvez um princípio. Ele entregou o dízimo por gratidão, né? Por gratidão. Nós estamos fazendo o devocional, né? Do propósito lá. E um dos dias que eu estava lendo, o tema falou que todas as coisas é para a glória do Senhor. Tudo, 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 tudo. E lá eu não lembro nem qual dia que era, não sei se foi dia 6, dia 7. E lá ele fala que as únicas coisas que falham em adorar o Senhor são os anjos maus, né? Que Deus lançou lá do céu, que é Satanás e os demônios. E as pessoas. Nós somos as pessoas. E muitas vezes a gente falha nessa parte de dar glória ao Senhor. Porque se você sair aí, depois do culto, nesse domingo ensolarado, e olhar ao seu redor, você vai ver o verdinho da árvore, aquela flor bonita, o sol, o céu, os animais, até a formiga, tudo. Tudo é para a glória do Senhor. Vamos orar, né? Vamos nos colocar de pé e orar para que Deus prospere mais e mais nas nossas vidas, né? Soberano Deus eterno Pai, neste momento, Senhor, nós apresentamos a Ti, ó Pai, os dízimos, as ofertas e as primícias. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, Senhor, tocar na vida de cada um aqui presente, daquele que é dizimista, daquele que ainda não é, Pai, mas que o Senhor possa tocar, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, ter um coração grato a Ti, que nós possamos devolver a Ti, Senhor, aquilo que já é Teu, ó Pai, que o Senhor só nos emprestou. Senhor querido, Senhor amado, ó Pai, que o Senhor possa prosperar a dispensa de cada um, que possa voltar, ó Pai, a nós em boa medida, Senhor, recalcada, sacudida e transbordante, ó Pai, não para a nossa glória, Senhor, mas para que o Teu nome seja glorificado, Papai querido. Senhor, desde já eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, e amém. Podem trazer, viu, os dízimos das ofertas. Amada de Deus, vencendo a orfandade e a rejeição. Meu nome é Denise. Sou a primogênita de 4 irmãos. Quando eu nasci, meu pai foi me registrar, mas não colocou o nome dele, o sobrenome dele. Quando fiz 1 ano, nasceu meu segundo irmão. E no ano seguinte, o caçula de pai e mãe. Aos 3 anos, meu pai abandonou minha mãe com 3 filhos. E ela voltou para a casa da minha avó. Não me lembro muito dessa época. Eu ficava com minha avó para que a minha mãe pudesse trabalhar. Fomos criados ali. Com a graça de Deus, lembro-me de dormir com fome. Fomos criados ali com a graça de Deus. Lembro-me de dormir com fome, pois não gostava de leite. E às vezes era a única coisa que tinha. Quando eu tinha 7 anos, nasceu meu irmão, meu 4º irmão, filho de outro relacionamento da minha mãe. Uma vez o pai dele, bêbado, me colocou no colo para me dar um doce. E a minha mãe, com medo, resolveu criar mais um filho sozinha. Aos 11 anos, comecei a trabalhar na casa de família, onde a minha mãe trabalhava, para ajudar e ter meu próprio dinheiro. Depois de algum tempo, comecei a pegar coisas, até dinheiro, e fui descoberta.
Foi muito humilhante para mim e para minha mãe. Aos 13 anos, comecei a cuidar de uma criança para ganhar meu próprio dinheiro e saí da escola. No ano seguinte, fui estudar à noite para trabalhar durante o dia. Nessa época, conheci uma menina, 2 anos mais velha do que eu, e começamos a ter um relacionamento que durou 2 anos. Em seguida, conheci o pai do meu filho, que era casado. Ele me disse que a esposa tinha ido embora e que estava solteiro, mas na verdade ela tinha apenas viajado. Saímos uma única vez e eu fiquei grávida do Tiago. No mesmo dia, arrependida, decidi não ter mais contato com ele. No mês seguinte, descobri que estava grávida, mas não sabia onde encontrá-lo. Escondi minha gravidez por 5 meses. Estudava em uma escola à noite onde ninguém me conhecia. Então contei à minha mãe que estava namorando e em seguida revelei a gravidez. Disse que havia terminado com ele e que iria criar meu filho sozinha. Quando estava com 8 meses de gravidez, o telefone público da rua tocou e era o pai do meu filho, que disse ter pensado em mim e resolveu ligar para saber como eu estava. Contei que tinha uma surpresa e marcamos de nos encontrar no terminal central de Campinas. Quando nos encontramos, ele perguntou se eu tinha certeza de que o filho era dele. E eu expliquei que não tinha me relacionado com mais ninguém. Ele prometeu me ajudar, mas continuei mantendo a história do namorado desconhecido. 2 meses depois, levei o nosso filho para ele conhecer. Ele disse que iria alugar um apartamento para nós e cuidar de mim. Eu tinha 17 anos nessa época, mas ele não registrou o filho, alegando que estava entrando para a polícia e, sendo eu de menor de idade, poderia perder o cargo. Recusei o apartamento e ele continuou me mandando dinheiro por 1 ano e meio. Quando arrumei um namorado e fiquei grávida novamente, ele desapareceu. Agora grávida da Tássia, minha tia tinha arrumado um emprego para o pai dela. E ele acabou morando em nossa casa com minha mãe e meus irmãos. Ele trabalhou por 6 meses, mas depois saiu do emprego e começou a traficar sem que eu soubesse. Nesse período, cometeu um grande roubo e comprou um carro novo. A polícia o abordou e encontrou drogas no veículo, e ele foi preso. Visitei-o na cadeia por 2 meses, e ele foi solto por ser réu primário. Depois disso, ele se tornou dono do tráfico no bairro. Comecei a trabalhar, pois não havia dinheiro para as necessidades básicas. Foi uma época difícil, cheia de brigas e desconfianças, até descobrir que havia uma menina grávida dele no bairro. Brigamos e terminamos, mas eu acabei perdoando e ele voltou para casa. Comecei a frequentar a igreja do Nazareno, onde as pessoas diziam que se eu orasse, Deus o mudaria, mas eu não quis pagar o preço. E por várias vezes saía e voltava para esse relacionamento. Pedi a Deus que me libertasse dessa vida. E em certo momento conheci alguém por quem me apaixonei. Quando ele descobriu quem era o meu ex, desistiu de ficar comigo. Passei por muitos perigos nessa fase, mas Deus protegeu a minha vida. Em 2008, fui madrinha de um casamento de uma amiga e passei a noite em uma chácara me divertindo. Alguém contou para o pai da minha filha o que eu fiz lá. 2 dias depois, ele apareceu transtornado, querendo que eu saísse de carro com ele. Mas eu não quis ir. Então ele me bateu e disse que se soubesse que eu estava com alguém, mataria os 2. Ele chegou a agredir a minha mãe, que tentou me proteger. Pedi a Deus que não me deixasse morrer ali. As crianças acordaram chorando e ele então se acalmou e foi embora, mas me proibiu de sair de casa para trabalhar. Arrumei as crianças e no primeiro ônibus que apareceu, fui para a casa de uma amiga. Completamente machucada e atordoada, fiquei 4 dias
na casa de uma amiga do trabalho. Ele começou a me procurar, dizendo que estava arrependido, que só queria ver a filha. Nessa época, ele já estava com outra pessoa. Uma amiga me disse que ele estava arrependido de verdade. Então dei meu número de telefone e conversamos. Fui para um apartamento que minha mãe tinha, pois tinha medo de voltar para a casa dela. No apartamento tinha tudo que precisávamos naquele momento, graças à ajuda de vizinhos. Acredito que foi a mão de Deus na minha vida mais uma vez. Ele foi até lá, pediu perdão e chorou. Começamos uma vida nova longe da minha família. Minha mãe ia todos os dias cuidar da Tássia, para que eu pudesse trabalhar. Ele continuou me ameaçando por algum tempo, mas eu fui firme. Só queria ser livre e encontrar um novo amor. Fui à igreja do Nazareno e contei minha história ao pastor, que me aconselhou a viver e orar pelos meus filhos. Não aceitei aquele conselho e nunca mais voltei lá. Desenvolvi síndrome do pânico, pois tinha medo de dormir na casa da minha mãe. Então dormia na casa de uma amiga de quem fui madrinha e comecei a frequentar a Assembleia de Deus. Me batizei e fiz parte do grupo das irmãs, tudo parecia perfeito. Consegui um emprego melhor, mas meus novos amigos de trabalho eram muitos festeiros e comecei a sair de vez em quando. Tive outros relacionamentos que não deram certo e voltei para a igreja em 2013. Um amigo me chamou para uma festa surpresa para uma amiga em comum. Eu iria para a igreja, mas acabei indo à festa. Foi lá que reencontrei o Paulo, meu atual marido. Começamos a sair e no mês seguinte eu estava grávida da Marjorie. Foi uma situação difícil, pois o Paulo era jovem e não estava pronto para assumir um relacionamento. Ele queria aproveitar a vida, mas eu apenas lhe disse que eu estava grávida, sem pedir um compromisso. Ele garantiu que jamais abandonaria um filho. Continuamos saindo, e quando os pais dele souberam, meu sogro teve uma conversa séria com ele. Em 3 meses, Paulo foi morar comigo. Foi morar comigo e meus filhos. No ano seguinte, nos mudamos para a casa dos fundos do meu sogro, que queria estar perto da neta. Foi incrível ver como aquele rapaz que queria curtir a vida se transformou em um pai dedicado e um marido presente. Tivemos muitas dificuldades, mas comecei a frequentar a igreja Família da Fé. Lá me senti incomodada por não poder participar da ceia, pois não éramos casados. Então nos casamos. Finalmente pude ficar certa na igreja. Mas servir a Jesus não é tão simples. Havia muita ira, culpa e preguiça de ir à igreja distante. Pedi a Deus que me mostrasse um caminho, que fizesse Paulo querer ir à igreja ou que nos aproximasse de uma igreja mais próxima. Deus nos trouxe até aqui, onde conheci um verdadeiro evangelho e o programa do 30 Semanas. Confesso que comecei o 30 Semanas por livre e espontânea pressão do pastor. Pensava, não vou para falar da minha vida para pessoas que mal conheço, mas depois vi alguns testemunhos e a graça de Deus na vida dessas pessoas. E agradeço a Deus por ter ido. Fui curada da culpa de não ser uma boa mãe, pois agora sei que Deus me perdoa pelos meus erros, porque me arrependi de coração. Acredito que sou uma filha amada, conseguir vencer a ira e a insônia também. Hoje, diante de qualquer aflição, consigo orar, entregar a situação para Deus e descansar nele. Sei que ainda tenho muito a tratar e ser curada, mas tomei a decisão de permanecer firme, que venha o 30 Semanas de 2025. Eu já estou pronta. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a ansiedade. Meu nome é Elaine. Eu vou apresentar para vocês o 30 Semanas, tá?
Eu acho que muitos já conhecem, né? Mas a gente vai começar agora em 2025, agora em março, mais uma ciclo. Gente, desculpa. Mais um ciclo de 30 semanas, tá? Então, o que é o 30 semanas? É um apoio para que a gente possa identificar nossas falhas, né? Os nossos traumas. E põe a árvore para mim, por favor. E onde estão os nossos traumas? Na orfandade, que começa na raiz, tá? Então, essa árvore aqui, ela representa a nossa vida, né? Então, a orfandade é ali na nossa raiz. Muitas vezes, na nossa gestação, na nossa infância, né? E começa no caule a rejeição. E isso faz o quê? Cria uns bloqueadores na nossa vida, que estão ali. Abusos, traumas, escolhas erradas, coisas erradas de outros que recaem sobre nós, né? Então, muitas coisas acontecem na nossa infância, que às vezes a gente nem lembra que aconteceu, né? Então, o 30 Semanas vai nos ajudar a identificar esses traumas para que a gente possa tratar, falar deles e curá-los, né? Então, o Espírito Santo, ele vai estar sobre nós nesse momento, e é Ele que vai nos mostrar quais foram os nossos traumas de infância, qual foi a nossa escolha errada, né? E depois da gente passar, tem a válvula de escapes, né? Então, esses traumas, o que eles criam? Várias coisas. Por exemplo, gente que come muito. Então, aonde que vai essa compensação? No alimento, na ira. Então, várias coisas, nas compras. Tem muitas coisas que às vezes a gente acha que é normal na vida da gente e não é. Que ela teve algo que aconteceu que faz que a gente haja dessa forma. E a gente precisa tratar. No meu caso, a rejeição. Eu sempre me achava rejeitada por todo mundo. E o que eu fazia para ser querida? Eu não falava não. E isso muitas vezes me machucava. E eu não sabia o porquê. Eu consegui identificar isso no 30 Semanas. Quando eu comecei a falar não para algumas coisas que eu não concordava e que eu sabia que ia fazer mal para mim, eu melhorei muito. Então, já fiz 3 vezes o ciclo do 30 Semanas. Tá? Esse vai ser o 4º. Tá? E essa equipe aqui está para ajudar vocês. Então, tudo que vocês precisarem, a gente está aqui. Então, se inscrevam. Amanhã a gente vai colocar no grupo da igreja uma inscrição para vocês se inscreverem, tá? Acho que quem já fez pode fazer de novo, deve fazer de novo. Quem não fez, faça, é muito bom. Depois que você passar por 30 semanas, tem a segunda árvore. Né? Depois que você passar pelo 30 semanas, você vai ter a paternidade de Deus, você vai se reconhecer como filho, você vai se aceitar como filho, tá? Aí você vai ter esses frutos do Espírito Santo: amor, bondade, alegria, mansidão, felicidade, amabilidade, paz, paciência e domínio. O que o 30 semanas trata para que a gente possa chegar a isso? Pânico, medo, depressão, rejeição, religiosidade, sexualidade. Trata ansiedade, baixa autoestima, codependência, compulsão, dependência química, ira, lutos e mulheres dependentes de relacionamentos destrutivos. Tá? O que é o tratamento do 30 semanas? Você vai ter um ensinamento sobre cada semana vai ter um ensinamento, tá? Você vai refletir sobre isso. E o que a Denise fez aqui, ela falou dos traumas dela. E é isso. Ela passou por tudo isso, por todos esses traumas que ela superou. E hoje isso já não afeta mais na vida dela. Já é outra coisa, ela já sabe, ela já está liberta. E é isso que a gente quer para vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode procurar todos nós aqui, que nós estamos aqui para ajudar. Tá bom? Conto com a inscrição de cada um. Obrigada.
O propósito da sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Deus tem um plano para você e os propósitos para a sua vida vão muito além dos poucos anos que passamos neste mundo. Vamos viver intensamente 40 dias de propósitos. Envolva-se pessoalmente com a leitura diária do livro Uma Vida com Propósitos e coletivamente através dos encontros de células, participação das celebrações e ações semanais. Você foi criado para viver eternamente. Bom dia, graça e paz. Hoje o pastor Jonas não está conosco, como vocês perceberam. Ele foi ministrar na comunidade íntima adoração e nós vamos dar sequência à nossa campanha de 40 dias com propósito. A nossa primeira chamada aí para descobrirmos o nosso propósito, né, de estarmos aqui nessa terra, foi na semana passada que nós falamos da adoração. E hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo propósito, que é: você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Se você reparou, quando a gente entra aqui na igreja, está escrito lá, Ministério Esperança Viva, uma família para pertencer. E o que significa isso? É apenas uma frase de efeito, né? Uma frase lacrativa? Não, é uma realidade, né? Que nós estamos baseando essa realidade na palavra de Deus, do que a palavra de Deus nos convida a sermos como igreja nessa terra, né? A nossa vida, toda, em todos os sentidos, em todos os aspectos, para que a gente tenha sucesso e a gente funcione da maneira que fomos criados para funcionar. Porque fomos criados por Deus, não por nenhum outro. Então temos que seguir o seu manual, que é a palavra de Deus. Então nós temos que nos pautar no que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz a respeito da adoração? O que a palavra de Deus diz a respeito de ser igreja? O que a palavra de Deus diz a respeito de um casamento, de uma família? A nossa vida tem que estar pautada no que a palavra de Deus diz. Não no que nós achamos, não no que a cultura do mundo lá fora diz, mas no que a palavra de Deus diz. Se nós somos cristãos, nós aceitamos a Jesus, nós decidimos usar a palavra como a nossa regra de fé, então nós temos que nos basear nas coisas certas, naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela não pode nos agradar de forma parcial. Essa parte da palavra eu gosto, essa parte da palavra eu não gosto, eu não concordo. Não, ela tem que ser de forma integral. E os princípios que nós carregamos na nossa mente e no nosso coração, que nós, quando sondamos o nosso coração, percebemos que eles não estão em conformidades com a palavra de Deus, eles devem ser levados para debaixo da submissão que nós temos a Deus, e nós devemos pedir para que o Espírito Santo venha renovar a nossa mente, para que a nossa mente possa ser transformada da nossa própria mente humana para a mente de Deus. E a palavra diz que é só assim que nós vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem falado muito comigo nessa palavra, que quando nós temos uma mente renovada, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E porque muitas vezes nós não estamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não estamos deixando que o Espírito Santo renove a nossa mente. E temos pautado a nossa vida naquilo que nós mesmos decidimos acreditar. E daí o que acontece? A gente quebra a cara.
Mas essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente viva plenamente, com abundância, em todas as áreas. E essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Então você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Pastor, aonde que está falando isso na Bíblia? Sobre fazer parte da família de Deus. Lá em Efésios 2:19, a Bíblia diz assim: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A palavra nos afirma em vários versículos que nós somos membros da família de Deus. E como às vezes esse entendimento de que nós somos membros, que nós pertencemos a uma família, está tão longe daquilo que Deus quer para nós. Hoje, quando eu estava vindo para a igreja, né, eu estava dirigindo, aí o Levi, ele tira umas coisas da cartola, não sei por que ele pensou isso, mas ele falou assim para mim: mãe, para que a gente tem umbigo? Umbigo não serve para nada. Aí eu falei assim: não, Levi, aí que você se engana, filho. Antes de você nascer, quando você estava dentro da barriga da mãe, tudo que você recebia para você permanecer vivo e se desenvolver, que você recebia da mamãe, era pelo teu umbigo. Aí ele: certo, então o umbigo é muito importante, né, mãe? Eu falei: sim, o umbigo é muito importante. Ele falou: mas e agora? Para que serve meu umbigo? Aí eu falei: para enfeitar tua barriga, né? Eu falei: depois a gente pesquisa se hoje ainda o umbigo tem alguma outra função. Eu não me lembro, mas né, na gestação tem uma função vital. E o que eu quero dizer com esse exemplo, né, do Levi? Para que serve o umbigo? Às vezes nós estamos dentro de uma família, nós falamos que nós pertencemos a uma família, mas nós achamos que os membros da nossa família são insignificantes, que eles não servem para nada, que eles estão lá fazendo, né, no ajuntado do nosso corpo, mas eles não têm função. E daí nós não damos valor à nossa família. Nós não damos, nós não honramos, nós não damos valor à família que Deus nos deu. E Deus, Ele nos chama a pertencer a um corpo. E diz que cada um de nós é um membro. E que todos nós somos importantes. Igreja, gente, pode ter qualquer significado para você dentro da tua mente. Mas igreja não é um ajuntamento de pessoas. Se você for no shopping, você vai ver um ajuntamento de pessoas. Se você for num clube, você vai ver um ajuntamento de pessoas. Se você for num estádio de futebol, você vai ver um ajuntamento de pessoas. Mas muitas vezes aquelas pessoas, elas nem se conhecem, elas nem ligam uma para as outras e elas nem se importam uma com as outras. Igreja não é ajuntamento de pessoas. Igreja é corpo e família. E mais do que ser só uma família, é a família de Deus. Você quer pertencer à família de Deus? Então você tem que amar a igreja. Porque a igreja é a família de Deus. Amém? Então a gente pode se deparar hoje com alguns modelos de igreja. Eu vou citar aqui 3 para vocês. E daí vocês vão analisar aí que modelo de igreja vocês acham que nós temos que ser. Tem a igreja fábrica, que ela produz, e ela faz tudo sempre igual, e ela não muda nunca, e mesmo que aquilo que ela esteja fazendo não dê resultados, ela permanece fazendo aquilo, porque ela crê que ela é meio que imutável, que é daquele jeito e tem que ser daquele jeito. Tem a igreja fantasia, que é como muitas igrejas que a gente vê hoje por aí, né? Ela até hoje tem levado um nome de neopentecostal, não sei se você já ouviu, né? É uma igreja fantasia, que as pessoas elas vão lá para ter os seus egos afagados, né? Uma igreja que oferece muito entretenimento, muita programação, mas não dá nenhum tipo de confronto ou de ensino para que a gente se volte para o verdadeiro evangelho e tenha a nossa vida transformada. E tem a igreja família, que é uma igreja a qual nós devemos pertencer,
onde nós entendemos que nós temos um laço, nós temos um vínculo, nós temos um compromisso, nós temos responsabilidades, e ela é a família de Deus. Essa igreja família, ela não é perfeita. Quem aqui tem uma igreja uma família biológica perfeita, levanta a sua mão. Perfeitinha. Todo mundo alinhado. Ninguém. Só que sabe o que acontece? Nós nos conformamos e nós até entendemos que nós não temos uma família biológica perfeita. E mesmo, gente, né, quem compartilha disso, você vai saber. Você pode ter um irmão que ele é um traste, que ele não presta, e você enxerga os defeitos do seu irmão, mas ai de quem fala mal do teu irmão. O seu pai e sua mãe pode não ser perfeito, e você até enxerga, você até às vezes reclama, mas ai de quem falar do seu pai e da sua mãe. Porque nós sabemos, embora eles não sejam perfeitos, nós temos um vínculo, e nós amamos, e nós defendemos, e nós guardamos as costas. Se for preciso, a gente tira a roupa que a gente está no corpo e dá para a pessoa, quando a gente vê ela em apuro. Só que a gente não quer fazer o mesmo com a família da fé. Quando a gente vê pessoas da família da fé pecando, errando com a gente, muitas vezes a gente coloca o nome deles, sabe do quê? De hipócrita. E a gente fala, quantas vezes eu já ouvi falar isso? Que a gente não vai mais pertencer, que a gente não vai mais à igreja, porque aquelas pessoas são hipócritas. Porque elas pregam uma coisa que elas não vivem. E a gente esquece que todos nós aqui somos seres humanos, que todos nós erramos, e que embora o nosso coração esteja voltado para acertar, uma hora ou outra a gente vai errar. E quando a gente erra, a gente deseja que o outro olhe para a gente com olhos de misericórdia e nos perdoe. E fale, tadinha, a pastora hoje levantou com o pé esquerdo, por isso que ela falou daquele jeito comigo. Mas quando o outro fala, aí a gente não quer entender, a gente não quer saber, a gente não quer tolerar. Ah, mas aquela irmã é líder da roda da oração, como que ela pode falar desse jeito? Então a irmã líder da roda de oração não pode errar, mas a irmã que dá tchau lá na recepção, tudo bem, porque tem nível. Então a gente vai colocando vários empecilhos, e esses empecilhos fazem com que a nossa família da fé não seja tão saudável como deveria. Olha o que a Bíblia vai dizer. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. A Bíblia diz que nós fomos, né, o que a Laine estava explicando aqui para a gente no 30 Semanas, tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Nós somos filhos de Deus, nós temos uma paternidade, nós temos uma filiação. E a igreja também vai funcionar dessa forma, onde tem os pais espirituais e os irmãos espirituais. E olha, veja só, na sua família, né, quem tem uma família grande aqui, eu só tenho um, né, só tenho um menino. Então ele não tem irmãos. Mas quem tem o irmão, o filhinho mais velho e o filhinho mais novo, o filhinho mais velho não cuida do irmãozinho mais novo? A função de cuidar principal é do pai e da mãe, mas automaticamente o filhinho mais velho vai proteger o irmãozinho mais novo. O filhinho mais velho vai ajudar o filhinho mais novo. Só que no meio da igreja, nós somos intolerantes. E nós não queremos entender que às vezes o irmãozinho mais novo, ele vai ser mais imaturo. E nós não queremos, como a Bíblia diz lá em Mateus, ensiná-los a guardar e fazer o que é certo. Nós queremos que ele já nasça sabendo e que ele já venha sabendo fazer tudo o que é certo e que ele não tire a nossa paciência do lugar. Então veja que na nossa família biológica a gente tem paciência. Tem gente que não tem paciência em lugar nenhum, mas
A gente tem mais paciência, mas na nossa família, na fé, não. Nós não queremos ter paciência, porque nós achamos que porque a pessoa ela entrou por um caminho e ela escolheu o caminho de se santificar, de ser uma nova criatura, ela vai ficar perfeita, mas ela não vai. Muitas pessoas não gostam da figura de linguagem de que a igreja é um hospital e que todos que estão aqui entram doentes procurando se curar. Mas eu acho que ela é bem verdadeira, sim. A igreja é um hospital. Todos nós, vocês viram a leitura de memórias que a Denise fez, e todo mundo que faz as 30 semanas escreve sua leitura de memória. Todos nós temos uma história. Todos nós temos traumas. E todos nós temos a chance, diante de Deus, de nos santificar, nos lavar, nos curar, e de que Ele escreva uma nova história para nós. Só que eu não posso desejar que esse processo na vida do meu irmão seja resultado de apertar um botão e dele mudar a vida dele do dia para a noite, porque também não acontece dessa forma comigo. Então nós estamos aqui para nos ajudar. Várias vezes quando eu fiquei internada no hospital, eu estava lá capenga, mas aí a pessoa do meu lado começava, o que você faz? Que não sei o que lá. Eu falava, sou pastora, daqui a pouco eu capenga estava orando pelo outro doente. Então, gente, a igreja é isso. Às vezes você está capenga, só que naquela área você tem autoridade para você ajudar, porque você já passou e o irmão está passando hoje. E daí a gente deve ajudar uns aos outros com honra, respeito e amor. Só que a gente precisa querer fazer isso. Pastora, que bando de blá blá blá. Igreja é para você vir e frequentar. É para você vir de domingo, ouvir uma palavra. Aí no final você dá um like ou você não dá um like para a palavra, porque pode ser que ela tenha te agradado ou não, e vai embora para a tua casa viver a tua vida. Não, isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja não é lugar de receber massagem no ego. Igreja não é lugar de você vir e falar, hoje eu gostei do culto. Hoje eu não gostei do culto, porque o culto não é para você. Você vem aqui cultuar a Deus. Você vai oferecer o seu culto a Deus. Não é você que está sendo cultuado. Então nós temos que ter as perspectivas certas do que é a igreja, para nós podermos funcionar como igreja. Lá em 1 Pedro 2,17 está escrito uma coisa que às vezes a gente não gosta de ler. Mas está escrito assim, ó, amem os irmãos. Você gosta de ler isso? Amem os irmãos. Ah, sim, tem aquela irmãzinha simpática que ela sempre me ajuda, sorri para mim. Mas tem aquela outra ali que, nossa, Deus o livre. Gente, a Bíblia não está pedindo para a gente gostar do irmão. Gostar é uma questão de afinidade. Eu tenho afinidade com a Natália, tenho afinidade com a pastora Diana, tenho afinidade com a pastora Inácia. Elas gostam das mesmas coisas que eu gosto, nós temos muitas afinidades. Mas amar está além de gostar. Porque gostar a gente gosta por afinidade mesmo, mas amar a gente ama por decisão. Eu olho para aquela pessoa e eu vejo os defeitos que ela tem, mas eu vejo também que ela tem qualidade. Gente, ninguém tem só defeito. Nós temos defeitos, nós temos qualidades. Mas quantas vezes, por causa de um erro daquela pessoa, a gente anula todas as outras qualidades que ela tem? E eu não estou falando isso aqui porque, eu não faço isso. Não, todo ser humano faz isso, não se engane. É só alguém errar com a gente que a gente quer fazer um X na cara dela. Isso é para todos. A gente fica chateado, a gente fica magoado. Só que a gente precisa amadurecer se a gente quiser ser igreja. Nós temos que amar, decidir amar uns aos outros, se nós quisermos ser igreja. Igreja não é, vir à igreja não é sinônimo de cumprir esse propósito de pertencer. Você não pertence à família se você não faz parte do corpo de Cristo. Você apenas é um frequentador dos cultos da igreja.
Então a igreja é um lugar, não é um lugar para frequentar. A igreja é um lugar para pertencer. E para nós pertencermos, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter comunhão. Você sabe o que é comunhão? A comunhão, né, vem do original de um termo que está na Bíblia, que é koinonia. Quem já ouviu falar de koinonia? Antigamente era muito comum, né, que os apóstolos, até mesmo Jesus, pegassem palavras que já eram usadas no mundo secular para exemplificar algumas coisas e transferisse isso para o meio religioso. Então, koinonia significava um acordo de serviço que eu tinha com outra pessoa. Como se nós fôssemos sócios, tivéssemos um vínculo de acordo em que eu sei que eu tenho deveres e responsabilidades com aquela pessoa. Aí pegaram esse termo e passaram a usar esse termo para a igreja no sentido de koinonia, comunhão. Então olha só o que significa comunhão. Comunhão não é vir aqui e apenas se alegrar num dia de festa com o irmão, ir lá no dia da chácara, levar seu kit churrasco e pular na piscina. Essa é a parte boa da comunhão. Mas tem a parte que eu entendo, que eu não estou avulsa aqui, que eu dependo de você e que eu tenho um compromisso com você. E nesse compromisso, eu também tenho deveres. Quantas vezes nós não queremos ter dever nenhum com a igreja do Senhor Jesus? Nós não queremos ter compromisso nenhum com a igreja de Jesus. Nós assumimos compromissos no nosso trabalho, nós assumimos compromisso na nossa família, nós assumimos compromisso em todos os lugares. Mas na igreja a gente quer ser avulso. Na igreja a gente não quer ter comunhão, não quer ter compromisso. Então veja que o termo koinonia, que está na Bíblia, vem dessa palavra grega, que não significa festa, alegria e tchá-tchá-tchá, mas significa compromisso. Então, eu volto naquilo que eu comecei lá no início. Nós não devemos viver da maneira que nós pensamos. Nossa regra de fé é a Bíblia. E se a Bíblia diz que ter comunhão e ser igreja é ter um compromisso e um vínculo, é saber que você tem responsabilidades e deveres, então se nós não estamos tendo este nível de compromisso com a igreja, nós devemos entender que hoje nós estamos na posição de frequentadores. E que se nós quisermos cumprir o chamado, que eu li o versículo lá no início da mensagem, que está lá em Efésios 2:9, que é ser membros da família de Deus, eu tenho que pertencer. Eu não posso ser só um frequentador. E pertencer significa ter um vínculo, fazer parte da família. Não romper esse vínculo por causa de qualquer coisa. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Algumas coisas que vão aprofundar o nosso relacionamento. Nosso relacionamento não pode ser só de palavras. Hoje, no louvor, ministrou, né, um louvor muito antigo que fala: somos corpo. Que lindo, nós cantamos. Mas será que nós, quando a gente canta, louva, adora a Deus com esse louvor, nós podemos olhar no fundo do olho do nosso irmão e falar: eu preciso de ti, querido irmão? Isso vai ser uma verdade? Ou eu não consigo olhar no olho do meu irmão e falar: eu preciso de ti, querido irmão? Porque eu tenho reservas, não tem comunhão, não é verdade, não tem vínculo. E no final da mensagem nós vamos encerrar com um versículo que fala como era a comunhão na Bíblia. E a Bíblia, ela não é um livro de história, é um livro para nós nos inspirarmos e vivermos de acordo com ela. E a gente vai ver o que era igreja. E a igreja hoje mudou, pastor, está moderna, tem que reformar. Não só a Bíblia, tem que reformar a igreja também. Gente, reforma aqui da igreja é só no prédio, viu? Reformar princípios e valores, não. Nós vamos manter os princípios e valores que a Bíblia diz, porque isso vai ser cobrado da gente um dia.
Então, ai de mim se eu vim aqui massagear o seu ego e quebrar princípios e valores que estão na Bíblia. Nós estamos aqui compromissados com a verdade. Então, para nós aprofundarmos a nossa comunhão, não pode só ser um louvor. Não pode ser só, nem louvor, né, gente? Que quem está fazendo o devocional Uma Vida com Propósito, essa semana a gente falou tanto sobre o que é uma adoração, não é uma música cantada. Não pode ser só uma cantoria, não. Tem que ser uma coisa que vem do fundo do meu coração e que eu vivo. E vivo não porque é confortável, vivo custe o que custar. Você está disposto a isso? Amar o seu irmão custe o que custar? Mesmo que você tenha que engolir de vez em quando um sapo de perna aberta? Você está disposto? Porque isso é ser cristão, gente. Isso é ser igreja. Essa é a verdadeira essência da igreja. E para nós aprofundarmos essa comunhão, a primeira coisa que tem que haver, confiança. Pastor, eu não confio nos pastores dessa igreja, eu não confio no meu irmão, eu não confio na liderança dessa igreja. Então não dá para você pertencer, querido. Você precisa confiar. Já pensou um relacionamento entre esposo e esposa que um não confia no outro? Todo dia aquela desconfiança? O esposo chega 5 minutos depois do horário, a esposa já está achando que levou um belo par de chifre na cabeça e começa a brigar? Que coisa terrível. Então você precisa estar num ambiente que te inspire confiança e que você confie. E se você não confia, você tem que analisar o porquê que você não confia e ver se aquilo fala ao seu próprio respeito, se você é uma pessoa desconfiada e todo o ambiente que você está, você desconfia de tudo mesmo. E daí isso mostra que você tem um trauma e que isso precisa ser trabalhado na tua vida. Ou se existiu alguma situação que te gerou desconfiança. E daí sabe o que você pode fazer, querida e querida? Conversar, esclarecer. Porque conversar e esclarecer, embora para muitas pessoas seja difícil, porque as pessoas não gostam de entrar em conflitos, é libertador, é transformador e traz cura. Outra coisa, fidelidade. Você tem que ser fiel, gente, ao lugar que você está. Se você sai dessa porta para fora e quando você entra no carro com o seu esposo, com a sua esposa, você começa a falar mal do culto, mal do pastor, mal da irmã, mal até das crianças do culto infantil, você fala mal, irmão, você não está sendo fiel. Porque, gente, fidelidade não é só, eu sou fiel ao meu marido só quando ele acerta. Eu vou ter que ser fiel a ele todos os dias, mesmo que ele erre comigo. Porque a fidelidade, ela fala ao nosso respeito, e não a respeito do que o outro fez. Então, se você falar, eu não sou fiel por quê? Você não é fiel porque você não é fiel. Não é por causa do outro. Deus, o nosso maior exemplo. Você pode ser infiel, mas ele não vai negar a fidelidade dele com você. Porque ele é fiel, é da natureza dele ser fiel. E nós temos que ser assim. Nós temos que ter uma natureza fiel para nós aprofundarmos a nossa comunhão. Outra coisa, comprometimento. Eu estou comprometido com o lugar que eu estou comprometido com o lugar que eu pertenço. Muitas vezes a gente acha que a gente não precisa se comprometer porque o que a gente não faz, outra pessoa vai fazer. Mas meu irmão, minha irmã, toma cuidado. Porque o talento que Deus colocou na tua mão, você não pode enterrar. Porque ele não vai ser cobrado da vida do teu irmão, ele vai ser cobrado da tua vida. Deus é muito pessoal conosco. A nossa salvação não depende de nenhuma outra pessoa, a não ser de nós mesmos. Então, seja comprometido, honra. Né? Eu já pedi para as meninas do EVA, a liderança do EVA, para nós começarmos a lermos o Cultura da Honra, né? Provavelmente vai ser uma próxima leitura ali nos GDs também, Cultura da Honra. Por quê? Porque está faltando honra. O mundo hoje não tem honra. Você sabe o que é honra? É quando a palavra diz que a gente coloca as necessidades do nosso irmão à frente das nossas, como se ele fosse de fato mais importante do que nós mesmos. Não. Como falta honra. A gente quer, hoje a cultura do mundo é, eu vou salvar o meu primeiro.
Segundo, o meu também. Terceiro, o meu também. Se der, eu faço uma coisa que não me tire da minha zona de conforto por você. Isso não é honra. Isso não é honra. Nós temos que honrar o que o outro irmão carrega, porque ele carrega um pedaço do céu. Nós temos que respeitar, nós temos que falar com honra. Como falta honra na nossa fala. Ah, pastora, mas estava brincando. Mas se alguém brincasse daquele jeito com você, você ia gostar? Como falta honra na maneira como nós tratamos uns aos outros. E quando eu estou falando que falta honra, eu não estou apontando para você e esquecendo de mim. Eu estou usando isso para mim primeiro. Porque eu também tenho que ter honra para falar com as pessoas. E estou falando, vamos junto, ter honra para tratar uns aos outros. Se acabou a honra entre nós, vamos resgatar esses princípios para que a gente possa ser uma igreja verdadeira? Gente, aqui na igreja nós somos voluntários, todos nós estamos servindo. Então, gente, não cobre do outro como se ele fosse um empregado seu. Ele não é um empregado seu. Ele está servindo ali com amor. E muitas vezes ele está dando o melhor que ele pode naquele dia. Você nem sabe o que o irmão passou aquele dia. E você chega e você desonra aquele irmão. Se você vê uma falha, eu estava assistindo uma aula de liderança cristã do IP essa semana, e o pastor Andrei que estava dando essa aula, ele falou assim, irmão, você viu uma falha? Então não fala para ninguém não. Se você viu, a missão é sua. Vai lá e tampa a falha. Mas quantas vezes a gente vê uma falha e fala, essa falha não está na minha área. Não é do meu ministério essa falha. É daquele ministério ali. Ô fulano, olha aqui, você não está vendo? Resolve isso aí. Nossa, está dormindo, está com a boca aberta? Mas irmão, e você? O que você está fazendo? Aqui não tem chefe. Então nós temos que tratar com honra os nossos irmãos. E ter respeito, que também entra dentro da honra. Respeitar os nossos irmãos. Fala com amor, fala com carinho. Também a gente não pode ser muito mimimi, né, gente? Porque, poxa vida, hoje em dia dá até medo. Às vezes a gente pensa que a gente tem uma certa intimidade com a pessoa e a gente vai brincar e, meu Deus, o que é que gera uma brincadeira boba? Então, saiba olhar com carinho também. Às vezes seu irmão está só brincando com você. Só fez um comentário, você já leva para o pessoal, sabe? É claro, tem que ter equilíbrio, tem que ter respeito? Tem que ter respeito. Mas às vezes só foi uma brincadeira. Não é o caso de você chorar, né, contar para todos os outros irmãos a injúria que você sofreu. Por favor, cuide do corpo de Cristo. Não cause fofocas nem escândalos no meio da igreja. Se nós amamos a família de Deus, nós temos que guardar a família de Deus também. Então, se você viu alguma coisa errada e você não pode resolver, traz com carinho, traz com respeito, traz com honra. E nós todos vamos buscar fazer o melhor. Mas não sai por aí falando e desrespeitando. A igreja, ela não está aqui para satisfazer as nossas vontades. A sua permanência na família de Deus está nas suas mãos. É intencional, gente. Você só vai pertencer se você quiser. Ninguém pode fazer você pertencer. Ninguém vai te obrigar a pertencer. Há algum tempo nós conhecemos a cultura da liberdade. E é na liberdade que nós vemos a real intenção das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas fazem coisas porque elas estão sendo forçadas, mas elas não estão fazendo aquilo de coração. E quando você deixa elas livres, elas vão mostrar se elas estão mesmo no mesmo barco ou não, se elas querem mesmo fazer parte ou não, se elas pensam, estão numa unidade de pensamento ou não. Então, gente, você só vai pertencer à igreja do Senhor Jesus, à família de Deus, se você quiser, né? Ó, pastor, eu não, a senhora está falando tudo isso aí, mas eu estou achando que não é a igreja a família de Deus. Então, vou ler outro versículo para você, tá
tá bom? Mas se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ficou claro? Quem é a família de Deus? É a igreja do Deus vivo. Mas eu sou a igreja, pastora? Eu, pessoa. Não, Jesus morreu pela igreja. Jesus não morreu só por você. Alecrim Dourado, a igreja é você e mais outras pessoas, porque um corpo não é formado por um só membro. Ou você já viu algum dia na rua uma perna passeando sozinha? Você entendeu, gente? É lógico. A gente só desconfia porque a gente quer ser rebelde. E porque tem outros princípios reinando na nossa mente, que não são os princípios de Deus. A Bíblia está dizendo. E se a gente é cristão, a gente não debate Bíblia. A gente crê na Bíblia. Agora, 5 níveis crescentes de comunhão na família da fé. Vou falar aqui rapidamente de 5 níveis, né? De como a gente pertence. Primeiro deles, membresia. Escolher a quem pertencer. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Efésios 2:19. Em Cristo nós formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros, um só ligado uns aos outros. Não somos independentes. É o que proclamamos em palavras e ações quando somos batizados. Cada um de nós é agora uma parte de seu corpo ressuscitado. 1 Coríntios 12:13. Você entendeu, irmão? Então, se ainda tem um espírito de independência dentro de você, em nome de Jesus, põe sua mão direita em cima da tua cabeça e fala: saia. Se saia, Satanás, em nome de Jesus. Porque isso só pode vir do diabo, gente. O diabo, ele quer que a gente se odeie. Para a gente não se alinhar como um exército poderoso e marchar contra ele. Você não entendeu? Então, o que ele mais quer é que haja divisão, que um fique chateado com o outro, que haja fofoca, que haja tudo quanto é de coisa ruim entre nós. Mas essa é a vontade do diabo, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos uma família. A segunda coisa, amizade. Aprender a compartilhar. Lá em Atos 2:44, a Bíblia fala assim: todos os que criam estavam juntos, unidos, e repartiam um com os outros o que tinham. Não é sobre só receber, irmão. Você não vem aqui só receber, você tem que compartilhar o que você tem de bom. Nem que seja uma palavra de encorajamento. Irmão, a sua contribuição nessa igreja não pode ser vir aqui de domingo limpar a cadeira da igreja com o seu bumbum. Em nome de Jesus. Você tem que fazer mais do que isso. Você está vindo, você está recebendo ensinamento. Quantos aqui podem dizer que depois que entraram nessa casa, cresceram de alguma forma, foram libertos de algo? A grande maioria. Mas e o que você está compartilhando daquilo que você está recebendo? Nada. Você tem que compartilhar. Seus melhores amigos devem estar na família da fé. Pastor, então não posso ter amigo lá fora? Claro que pode, querido. Ninguém está falando isso, é saudável. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Seus amigos da família da fé é que vão suportar as dificuldades junto com você. É aqueles que vão orar junto com você. Seus amigos que estão lá fora, você vai fazer isso por eles. Porque eles não têm nada para te dar, gente. Quem dá é você. Lá fora você é fonte. E aqui você também recebe. Você também é alimentado. Seus melhores amigos têm que
ter uma mente alinhada com a mente de Cristo, porque eles vão poder te dar bons conselhos. Ah, mas a minha amiga, meu amigo lá do mundo, eles são bonzinhos. Deixa eu falar uma coisa para você que é crente. Irmão, a nossa doutrina bíblica não defende que nós somos salvos porque nós somos bons. Isso está entrando com muita força dentro da igreja. Eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não bato na minha mulher lá em casa. Então, eu já estou fazendo a obra de Deus. Meu Deus, mas onde que está escrito isso na Bíblia? Que você é salvo por causa das suas obras? Não é pela graça que nós somos salvos? Você lembra uma fala que as pessoas vão lá e falam para Jesus que ele é bom, e ele fala, é bom, eu não. Bom é só Deus. Aí você acha, Jesus falou, bom é só Deus. Você acha que você é bom? Da onde que você tirou isso, lindo? Nós temos uma natureza pecaminosa e podre, que se a gente não pregar ela lá na cruz e pedir a misericórdia do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, a gente está fadado ao fracasso. Não, pastor, mas até que eu sou boazinha. É nada. Como que é, Di? É nada, como que você fala? Como diz o Diego, é nada, irmão. Você sabe que a hora que alguém pisa no teu calo, o sangue ferve. Você sabe que às vezes você faz até um plano de vingança. Sabe quando você briga com alguém e na hora você não responde, aí depois você fica na sua cabeça, ui, eu podia ter falado aquilo lá, mas se ela vir de novo, aí eu vou responder isso. Você sabe que isso é ruim, porque a nossa natureza é pecaminosa. A Bíblia fala que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. É só em Jesus que a gente vai ter algo de bom, porque o algo de bom que vai ter dentro da gente é o que é dele, é o que vem dele. Você entende isso? Então, irmão, entenda essa verdade para a sua vida. E seja uma pessoa que se relaciona bem com a família de Deus. Compartilhe suas experiências, seus testemunhos, porque isso vai edificar a fé do seu irmão. Compartilhe a sua casa. Pastora, detesto, não deixo ninguém ir na minha casa. Pessoa vai estragar meu sofá, vai sujar meu chão, vou ter que fazer café, o quilo do café está R$40, não quero. Irmão, você já leu na Bíblia que nós temos que ser hospitaleiros? Hospitaleiros. Sua casa tem que estar aberta, sua casa tem que estar aberta para o seu irmão ir lá tomar um café. Sua casa tem que estar aberta para a pregação do Evangelho. Mas também não vai ser aquele irmão chupim, que você fica indo lá na casa do teu irmão tomar um café dele, mas nenhum dia você também dá café para o seu irmão. É uma troca, é uma amizade, um relacionamento, uma coisa gostosa, saudável, né? A gente tem que desenvolver, senão fica muito chato a gente ser crente. A igreja fica desinteressante, aí os relacionamentos que a gente tem lá fora começam a ficar mais divertidos e mais saudáveis do que o que a gente tem aqui. Mas por quê? Porque lá fora eu nutro e aqui dentro eu corto pela raiz. Então, irmão, abre o olho, porque às vezes é nas coisas simples que Satanás está roubando as coisas da gente, as promessas que a gente tem para viver. Outra coisa que a gente pode compartilhar, problemas. Pastor, eu estou com um problema. Ai, mas eu vou ficar indo lá para contar problema? Irmão, para contar problema também, não tem problema. Amigo que é amigo é para essas coisas também, é para o bom e é para a hora que está no perrengue. Porque daí seu irmão pode ter passado pela mesma coisa que você passou e vai te dar um bom conselho, vai te ajudar, vai orar por você. Gente, vocês podem... Oh, meu Deus, está coçando meu nariz. Vocês podem pensar que não. Mas eu tinha horas, quando eu estava no hospital, que eu falava, eu tenho certeza que tem um abençoado orando por mim agora. Eu tenho certeza. Porque a oração ia lá me tocar. E, gente, tem hora que a gente não tem mais força dentro da gente. A gente já gastou, já queimou toda a energia que tinha. E aquilo que o seu irmão está fazendo por você, te sustentando ali em oração, vai te levantar. Eu lembro uma vez que eu ainda nem sabia que eu tinha problema no rim, mas já era o problema do rim.
E daí acho que ainda era a época dos 12. E os 12 foram lá na minha casa, fizeram uma roda na minha sala e oraram por mim. Eu estava tão fraca que eu lembro que eu estava deitada no chão. E os 12 oraram por mim. Eles foram embora, passou meia hora, eu estava de pé. Irmão, como é que você se priva disso? Como é que você se priva de pertencer, de ter um relacionamento, de ter pessoas que te ajudam? Gente, não é pessoas que vão te paparicar e lamber tua ferida, não. Por que você está com uma ferida? O teu irmão, ele tem que poder enfiar o dedo na sua ferida, não para te beliscar, mas para te ajudar a curar, irmão. A gente fala que no Eva, gente, a roda é para compartilhar problema, mas não é para a gente lamber ferida. Você vem com o problema, a gente vai vir com a solução. Eu não vou ficar aqui, ai, já, tadinha, ai, é horrível mesmo, né? Já sabe o que ela vai fazer? Vai chorar mais ainda. Uai, tá ruim, eu também não sei o que faz, vamos lá, vamos nós duas dar a mão e pular na ribanceira? Irmão, muitas vezes a gente acha que ter um relacionamento de amizade na igreja é só o irmão ficar lambendo a nossa ferida e ficar, ai, linda, ai, maravilhosa, ai, como você está cheirosa, ai, né? Aí o dia que a irmã fala uma coisinha assim, atravessado, ponto, acabou o relacionamento. Isso não é relacionamento, gente. Isso é fake news. Então, tem expectativas reais sobre pessoas. Nós somos seres humanos. Fica fantasiando que igreja é um monte de ET perfeito. Aí não é. Então, para a gente se aprofundar, nós temos que aprender a compartilhar. Outra coisa, mutualidade, fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, diz a Bíblia, lá em 1 Coríntios 3:9. Quem é da família de Deus precisa servir. É necessário desenvolver uma parceria no reino de Deus. O corpo todo está ajustado perfeitamente à medida que cada parte, eu e você, realiza seu trabalho. Ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Está lá em Efésios 4:16. Gente, cada um faz sua parte. Eu ajudo você a crescer, você me ajuda a crescer. Vamos combinar? Olha que legal. Vamos combinar de viver essa verdade? Eu ajudo você a crescer, você me ajuda a crescer. O dia que você vê a remela no meu olho, você fala, amiga, tá com remela no olho. O dia que eu ver a remela no seu olho, eu falo, amiga, tá com a remela no olho. Quem tá com a remela no olho hoje é você. Vamos limpar? E fica tudo bem. E a gente vai crescendo, a gente vai avançando. A gente vai ficando mais espiritual, a gente vai se santificando. A gente vai cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado. E esperando por Jesus, que é o nosso fim. Só que todos nós temos que estar dispostos na mutualidade, cada um fazendo a sua parte. A quarta e penúltima coisa, amor. Amar os que creem como familiares. Lá em Atos 2:42 diz assim, eram como uma família um para o outro. Quando você fala assim, eu vou lá no Ministério Esperança Viva, você pode dizer de coração que você tem uma família aqui? É como uma família. Nos meus piores dias eles estavam lá. E nos dias que eu estava festejando muito feliz, eles também ficaram felizes com a minha conquista. Eles estavam torcendo por mim. Eles cooperam. Eu sei que eu posso contar com eles. Pastora, isso é tudo hipocrisia, mentira. Não tem como a igreja viver desse jeito. Tem. Sabe como que tem? Se eu fizer a minha parte, você fizer a sua. Se eu estiver disposto e você também estiver disposto. Aí fica tudo bem. Eu cumpro o meu propósito, você cumpre o seu propósito. E a gente avança. Não é assim, eu só vou cumprir o meu propósito se o meu irmão cumprir o dele. Se ele for chato, eu vou ser chata também. Cada um tem de mim aquilo que merece. Já viu essa frase? Gente, isso é jargão lá do mundo. A Bíblia não diz para cada um ter da gente aquilo que ele merece. Outro dia, eu não sei, a Ari postou uma frase e eu até comentei, que ela falou, diz aí. Aí eu falei, ela falou, diz aí, eu vou dizer. Como que era, Ari? Que
para a gente não nos oferecem. Se a gente tem amado as pessoas pelo que elas são ou pelo que elas nos oferecem. Aí eu falei, verdade, a gente não pode amar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas nos oferecem. Nós temos que amar as pessoas pelo que elas são. Mas o que elas nos oferecem também vão mostrar o que elas pensam, a forma como elas nos amam, a forma como elas se importam com a gente. Então, será que nós estamos preocupados com isso? Será que nós estamos vivendo de uma forma intencional nesse sentido? Eu não vou só atrás do meu irmão para ele poder me oferecer alguma coisa. Isso aí é amizade por interesse. Mas, se eu o amo, eu não vou oferecer nada para ele também? Eu vou ser uma fonte seca? Vou fazer nada. A pessoa, olha lá no grupo, deu parabéns para o outro, elogiou tudo o outro. Ele não elogia. Irmão, por que será que ele não elogia você? Às vezes, você é uma fonte seca, esturricada na vida do outro. Irmão, não é que, mas então todo mundo na igreja é interesseiro. Não é que é interesseiro. É que você não está fazendo a tua parte, irmão, simples assim. E todos nós temos que fazer a nossa parte. E a última coisa, o último nível que a gente tem que avançar, é o da paternidade. Decidir ser filho da casa. Pastor, mas só não vai falar decidir ser filho de Deus? É a mesma coisa, gente. Não, pastora, não é. É a mesma coisa. Se a igreja é a família de Deus, Ele é o nosso Pai, nós somos filhos da casa. Mas isso aí é coisa de gente idólatra. Isso é idolatria, ficar idolatrando a igreja. Uai, porque você ama e respeita seu pai e sua mãe, você idolatra eles? Não. É porque aqui você não quer ter o trabalho. Você entendeu? Aqui você não quer respeitar. Aqui você não quer ser submisso, aí você fala que uma coisa é diferente da outra. Não. Deus criou a nossa família biológica, a exemplo da família que já existia, desde o início, a espiritual. Onde existem os pais espirituais, os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos. Os mais velhos cuidam dos irmãos mais novos. Os mais novos entendem que eles sabem menos e que são mais imaturos e que precisam sim dos mais velhos para aprender e crescer. Porque, gente, não é só o mais velho que erra porque não quer ensinar. Às vezes o mais novinho erra porque ele pensa que o outro não tem nada para aprender para ensinar para ele, porque ele já sabe tudo. E a pior coisa que a gente pode pensar é isso: já sei tudo, ninguém pode me ensinar. Zé Mané você é, tá? Porque a gente nunca vai aprender todas as coisas. A gente nunca vai saber todas as coisas. Você pode ter doutorado, mestrado, vai ter alguém que sabe mais que você. E daí você tem que ter humildade para aprender com ele. Olha para a tua vida, lindo. Olha para a vida de quem está te ensinando. Você tem o mesmo resultado que a outra pessoa tem? Você já chegou lá? Não. Então aprende com ele. Simples assim, seja humilde. Peça ajuda. Eu vi que nessa área aqui você é abençoada, irmã. Como que você fez? Você tem um conselho para me dar? Irmão, isso não tira pedaço não. Larga de ser orgulhoso. Larga de ser bobo. Isso é pertencer a uma família, saber que nós temos filiação, que nós somos filhos da mesma casa, que nós trabalhamos um para o crescimento do outro, em prol do chamado que é único que Deus nos fez, de estarmos com Ele, de servirmos a Ele, de entregarmos 100% a nossa vida para Ele. E tudo ao nosso redor vai ser resultado de uma vida de entrega no altar e não ao contrário. Você não planta no mundo lá fora para colher no mundo espiritual. Você planta no mundo espiritual para colher no mundo lá fora. Não inverta os padrões.
Então, para você ter sucesso na sua vida e para você viver uma vida com propósito, o primeiro propósito é a adoração. Ter uma vida que adora a Deus o tempo todo, em todos os aspectos, em tudo que você faz. A adoração não é um tempo que você tira para adorar, a adoração é um estilo de vida. E a segunda coisa, segundo propósito, pertencer a uma família espiritual. E qual é a família espiritual? Não entenderam nada, vou pregar tudo de novo. A igreja. A Bíblia diz que a igreja é a família espiritual. Pastora, a senhora falou bastante aí, eu entendi, mas não quero fazer parte da família espiritual. Amém. É um direito que você tem. Eu gosto de fazer parte da família espiritual. Eu valorizo muito a minha família espiritual. Eu sei o valor que a minha família espiritual tem na minha vida. Porque muitas vezes a minha família biológica me deixou, mas a minha família espiritual não me deixou. Eles estiveram comigo. Ah, pastora, mas isso não aconteceu comigo. Glória a Deus. Que bom. Deus te abençoe. Que continue assim para você. Mas pertence à família espiritual. Você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Para encerrar, Atos 2, do 41 a 47. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor, como cristãos, partindo o pão junto e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio e no templo, e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo que eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Isso é ser igreja, o resto é conversa. Estar junto, compartilhando do ensino, compartilhando da vida, cumprindo o propósito de Deus. No final do versículo a Bíblia diz, e todos os dias iam ajuntando mais e mais pessoas, ajuntando mais e mais pessoas. Resultado do quê? Das pessoas vendo Jesus na vida daquela igreja. A igreja tem que mostrar Jesus. E lugar onde tem divisão, onde tem individualismo, não mostra Jesus. A igreja, para cumprir o propósito que Deus tem para nós de pertencer, nós temos que fazer a nossa parte para que a igreja seja uma igreja saudável. Amém? Você assume esse compromisso hoje aqui? Koinonia, tenho meus deveres e as minhas responsabilidades, e eu faço parte dessa família. Se surgir um problema, eu não vou jogar a minha família fora, eu vou consertar, eu vou conversar, eu vou buscar ajuda. Amém? A igreja é a esperança do mundo. Tenha alegria em fazer parte dessa família. Deus ama a igreja. E você ama a igreja? Pensa aí no seu coração, se você tem amado a igreja, ou se vir a igreja para você tem sido um peso. Eu vou porque eu tenho que ir, mas eu não gosto, eu não tenho alegria. É porque você não está pertencendo, você só está frequentando. Amém? Vamos colocar. No capítulo 3, nós vamos ver o que dirige sua vida. Se você olhar a palavra dirigir no dicionário, ela significa guiar, controlar, direcionar.
Você direciona a bola de golfe para o buraco? Espero. Você dirige um carro, você o guia e o controla pela rua? Você direciona o prego ao batê-lo com um martelo entrando na madeira? Do mesmo jeito, toda a vida é dirigida por algo. Algumas pessoas são dirigidas pela culpa, outras pelo medo, solidão, até preocupações. A vida de algumas pessoas é dirigida por expectativas de outros, sobre o que as pessoas vão pensar, o que os meus pais vão pensar, o que o meu namorado vai pensar, ou o que os meus filhos vão pensar. O fato é como você responde a esta pergunta, o que dirige a sua vida, vai determinar de forma decisiva a sua felicidade na vida. Você não pode responsabilizar outra pessoa por sua felicidade, da mesma forma que sua proximidade com Deus, você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Então é muito importante determinar o que vai dirigir sua vida. Porque se você escolhe a coisa certa, a sua vida segue em direção à paz, ao propósito, ao significado, em direção à significância. E se você escolhe a coisa errada, talvez você vai sair da estrada, se desviar. Eu falei com um homem certa vez e ele disse que estava numa escalada em direção ao sucesso e quando chegou no topo, viu que tinha tomado a direção errada. Eu não quero que você cometa esse erro. Aproveite a leitura do capítulo 3. Olá, que bom que você ficou conosco até o fim dessa palavra. Tenho certeza que Deus falou muito com você durante a transmissão desse culto. Quero aqui fazer um convite, você que quer nos conhecer ou tomar algumas decisões, como batismo, aceitar Jesus como Salvador, vai aparecer agora um QR Code aí na sua tela. Você escaneando, você pode entrar em contato conosco. Que o Senhor abençoe muito a sua família, a sua semana e continue aqui no YouTube assistindo os cultos junto conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.